Começa agora o Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric. Já se passaram mais de 3 anos desde que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, anunciou a pandemia do novo coronavírus. Isso foi em março de 2020. Todos fomos afetados de alguma forma. Só aqui no Brasil chegamos à marca de 700 mil mortes. Cidadãos e empresas do mundo todo enfrentaram perdas, sejam elas de entes queridos ou de poder aquisitivo. No Mabcast de hoje, vamos saber como a Mitsubishi Electric enfrentou esse período que entrou para a história e conseguiu dar a volta por cima em consistente recuperação. Continue com a gente! Está no ar mais um Mabcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Tudo bem com você? Eu sou a Mafelo Visoto e hoje recebo para um bate-papo o Marcelo Santos Dutra, ele que é gerente-geral da área administrativa da empresa. Bem-vindo, Marcelo, tudo bem? Olá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Obrigada. Bom, quando surgiu a pandemia, a economia sofreu um chacoalhão, né, Marcelo? As empresas tiveram que parar suas produções, foi um momento de muita insegurança, né? Como que a Mitsubishi lidou com a situação naquele momento? Olha, foi uma surpresa para todo mundo. Na verdade, ninguém esperava algo daquele tamanho e a gente teve que se adaptar. A gente utilizou as ferramentas que a gente tinha no momento, com o foco de manter os nossos empregos existentes e a saúde física e mental do nosso time. Imediatamente nós convertemos nosso sistema de trabalho para home office, contando com um forte apoio do nosso time de TI. Isso nos permitiu termos a equipe focada no trabalho, mas com segurança de que a família estava a salvo. O resultado disso foi que a nossa produtividade se manteve em níveis elevados e felizmente a gente não teve nenhum caso fatal na Mitsubishi Electric do Brasil. Olha só, que boa notícia. E levar o pessoal para home office por ser uma empresa de tecnologia foi mais fácil, né, essa adaptação? Não foi tão mais fácil quanto a gente imaginava que seria, porque era algo que não estava planejado. A Mitsubishi Electric, por ser uma empresa japonesa, é muito tradicional, então ela não tinha isso em foco. Mas a gente conseguiu fazê-lo com sucesso. Funcionou bem, apesar de não ter sido planejado antecipadamente. Marcelo, quais foram as principais dores decorrentes da pandemia? Foi a falta de insumos? Ou mesmo quando teve que parar, né, a produção? Sabidamente, a maior parte das manufaturas globais hoje estão concentradas na Ásia. E a região foi fortemente afetada pela pandemia. Foi uma das que mais sofreram. Como consequência dessa situação, a Mitsubishi Electric sofreu bastante com o atraso nos recebimentos de materiais vindos do Japão. Contudo, atualmente o fluxo já está caminhando para a normalização e a gente já consegue atender os clientes com o menor impacto possível. É impressionante, né? Mesmo depois de 3 anos ainda tem os resquícios, né, de tudo isso que aconteceu, né? Ainda tem a falta de insumos. Sim, porque houve uma demanda reprimida por muito tempo durante esse processo, né? As pessoas pararam de produzir e pararam de consumir. E quando a vida retomou a normalidade, isso fez a demanda crescer absurdamente. E não existia capacidade produtiva implantada para atender essa demanda reprimida. Muito bem. Marcelo, no ano passado, a empresa comemorou 10 anos de presença em terras brasileiras, né? A gente pode dizer que aqui no Brasil a gente pôde celebrar os números positivos, além desse aniversário de 10 anos. Como é que foram esses últimos 3 anos no mercado nacional com relação à economia? Os últimos 3 anos foram realmente muito desafiadores, porque a gente teve uma pandemia, como a gente já falou, de quase 2 anos, uma guerra na Europa Oriental, que também afetou a economia global como um todo. Contudo, nós, da Mitsubishi Electric Brasil, conseguimos manter um crescimento bastante sustentável no faturamento. Em média, foram 24% de crescimento ao ano de faturamento. E no ano de 22, nosso lucro operacional foi quase o dobro do ano anterior, de 21. Isso em meio a uma economia bastante afetada por altas taxas de inflação, por conta da demanda reprimida ao longo dos anos de pandemia. E nós conseguimos atingir esse resultado focando em 2 frentes. Primeiro foi manter uma relação bastante próxima e muito transparente com os clientes, a fim de aumentar as nossas receitas de vendas, e um controle bastante estrito das nossas despesas, buscando minimizar os efeitos inflacionários no nosso custo operacional. Muito bom. Então, motivos não faltam para celebrar, né? Apesar das adversidades, Exato. Tivemos aí um bom faturamento. A gente costuma dizer que durante a crise alguns vendem lenço e outros choram. Então, no nosso caso, a gente conseguiu atender a demanda e sobreviver
bem nesse período difícil. Quem se deu bem mesmo foram as empresas de álcool em gel, hein? É verdade. Exatamente essa questão. Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. Então, esses ganharam dinheiro. Bom, tendo em vista a concorrência, que medidas foram adotadas que foram mais acertadas para lidar com as adversidades? Sabe, Mafê, eu te diria que nosso maior trunfo foi a confiança obtida junto aos nossos clientes ao longo dos anos de atuação no Brasil. Durante a pandemia e ainda algum tempo depois, nós tivemos atrasos nas nossas entregas por conta desse aumento de demanda global e do limite de capacidade de produção nas fábricas localizadas na Ásia. Mas, contudo, nós sempre tratamos os nossos clientes com transparência e respeito, deixando claro os desafios que tínhamos pela frente, e nós nunca prometemos aquilo que não poderíamos entregar. Por outro lado, nosso time conhece os nossos desafios, nossos objetivos e onde queremos chegar. Então, assim, cuidando das pessoas, conseguimos construir essa relação de comprometimento e fizemos todos se sentirem parte do mesmo barco. Que nosso objetivo, na verdade, é crescer, mas não a qualquer custo. Então, nós queremos o crescimento sustentável dos últimos anos, que é muito focado no bem-estar do nosso time. Esse cuidado com a pessoa, né, em primeiro Exato. lugar, porque afinal sem as pessoas Exatamente. Não adianta nada o dinheiro. A empresa é feita por pessoas, então se as pessoas não estão felizes e não fazem parte do time de verdade, ela não vai crescer. Com certeza. Marcelo, eu queria que você trouxesse o panorama da economia do nosso país atualmente, né? Você já falou um pouco, né, das taxas de juros, enfim, a inflação, falou também um pouquinho da guerra da Ucrânia, né? Nesse cenário, que estratégias a Mitsubishi Electric tem adotado para continuar crescendo? Eu acho que o Brasil está num momento de muitos desafios à sua frente. A gente tem um governo novo, que naturalmente gera muita incerteza no mercado. Contudo, esse governo vem mostrando, mesmo que de forma bem tímida, compromisso com o equilíbrio fiscal. E a gente sabe que esse equilíbrio é muito importante para garantir a redução da taxa básica de juros, a Selic. E me agrada ações de governo que busquem deixar claro para o mercado que ele tem compromisso com o ajuste fiscal. Contudo, até o momento, as ações que eles estão propondo buscam equilíbrio fiscal pelo lado da receita. E ainda não foi apresentado nada que sinalizasse para o mercado esse compromisso de redução do gasto público, que também é importante. Porque a gente sabe que o Estado brasileiro é muito pesado e tem que ser carregado pela sociedade brasileira. Outro desafio que nós temos para ser tratado é a reforma fiscal, que também é extremamente necessária para reduzir o custo do Brasil, porque você não imagina o quão trabalhoso é pagar imposto nesse país. Você precisa gerar SPEDs para cada tributo, e são 5 no total, sendo que cada um deles tem regras próprias e, para piorar, o ICMS e o ISS são regidos por estados e municípios simultaneamente, com regras independentes por entes da federação. Então, é algo extremamente complexo. E a gente estima que a reforma tributária, caso seja aprovada, poderia trazer um aumento de PIB da ordem de 20% em 15 anos, somente com a desburocratização do sistema tributário nacional. Isso destravaria uma série de investimentos que poderiam acelerar o crescimento do PIB nacional. Então, nesse momento, com esse cenário brasileiro que a gente tem, o nosso foco na Mitsubishi Electric é manter o crescimento e cuidar fortemente do nosso time. Para isso, nós tomamos medidas internas para que os nossos funcionários se sintam mais felizes e orgulhosos em trabalhar em uma empresa com forte presença global e muita preocupação com o ESG. Perfeito, isso é importante ressaltar, né? Essa preocupação com o planeta. Exato. Acima de tudo. Exato. Porque não teríamos empresa se não tivermos um planeta habitável. É verdade. Eu gostaria de ressaltar algo que você falou, né, sobre a tributação aqui no Brasil. É muito mais desafiador aqui do que em outros países, né? Muito a Mitsubishi, mais. Que é uma multinacional. É muito mais desafiador. E desafiador é um termo, que diria soft, pro tamanho do problema que é administrar o trabalho com tributos no Brasil. É um dos lugares mais complexos do mundo. Olha, e a Mitsubishi Electric, então, está de parabéns por, apesar de todos os pesares, né, que ainda tem esse adicional aí do Brasil, conseguir continuar crescendo e trazendo tantos benefícios para a sociedade, Marcelo. Exato. Eu te diria que é um desafio enorme que nós temos, e se o governo realmente cumprir o que eles estão dizendo, eu agora pela manhã estava ouvindo uma entrevista do ministro da Fazenda, reafirmando o compromisso com essa reforma tributária. Se eles conseguirem fazer isso, vai facilitar a vida de todas as empresas, vai diminuir o custo do Brasil e vai tornar o trabalho empresarial no país muito mais simples, ou muito menos complexo, né? Porque o Brasil é um país complexo. Sem dúvida.
Bom, para a gente terminar o bate-papo aqui de hoje, eu queria que você compartilhasse com a nossa audiência um aprendizado particular, né, em decorrência de tudo que a gente viveu aí nesses últimos 3 anos. Eu acho que a pandemia veio nos lembrar sobre a finitude da vida e quão importante é viver com alegria e buscando suas realizações. Então nós percebemos o quão importante é ter por perto aqueles que você realmente gosta e que são importantes para você. Então, com base desse aprendizado, a Mitsubishi Electric do Brasil iniciou um trabalho muito forte de valorização das pessoas, como eu disse anteriormente, e na realidade nós entendemos que a empresa só vai crescer se as pessoas crescerem. E para isso acontecer, elas precisam estar felizes e se sentirem realizadas. Muito bom, ótima maneira da gente terminar aqui a entrevista. Obrigada, viu, Marcelo? Muito obrigado. Muitas reflexões aí para quem está acompanhando a nossa conversa, com certeza. Muito obrigado, foi um prazer. E obrigada a você, ouvinte, que acompanhou o nosso bate-papo. A gente se fala no próximo Mabcast. Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida. Ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.